Esse é um caderno especial, pois eu ganhei ele em uma empresa em que eu trabalhei e acabou se tornando um dos meus sketchbooks preferidos. Nem todo sketchbook tem desenho legal, mas esse daqui eu fiz em uma época em que eu estava muito feliz. Eu comecei pela contracapa, misturando vários temas: gatos, balões, barcos, tudo remetendo muito à liberdade. Eu gosto muito de fazer essas espirais, esse sol que ao mesmo tempo parece um buraco, mas que não é negro porque no fundo ele é branco, né? Tem a cor da tela. E se você ver, tem uma mini cidadezinha ali no canto também. Eu gosto de colocar esses pequenos desenhos no canto de tudo. Nos meus cadernos eu costumo incluir muitos textos e poemas que me aquecem a alma, trechos de livros, músicas. E aproveito para ilustrar essas poesias, esses textos que eu escrevo. Acho que se inspirar em palavras é uma das formas mais criativas de me expressar. Às vezes, só escrever já é uma forma de desenhar. Também gosto de tentar traduzir momentos e me desafiar com a caneta preta. A caneta preta, ela me faz ter um senso de não tem volta. Tem que desenhar para valer sem hesitar. Gosto de escrever poesias, eu li muito Bukowski nessa época. O tema de espaço também sempre me chama atenção. Nessa época, eu fiquei obcecada por esse tema. Foi quando eu assisti Rick and Morty pela primeira vez em 2017. Tava precisando de mais espaço. Eu gostei como esse astronauta ficou nesse barquinho navegando por entre os planetas, por entre a galáxia e precisando ainda de mais espaço. Olha aí, mais uma referência a Rick and Morty. Dessa vez com lápis de cor, e nessa época eu fiz esse desenho especial pro meu namorado, que hoje é meu marido. Esse desenho eu fiz ouvindo uma música também do Rick and Morty, uma música que era meio triste, meio esperançosa, e acabei desenhando mais ou menos uma sereia. Desenhei essa paisagem do Parque Ibirapuera num domingo frio de manhã, muito cedo, em que eu acordei muito sem sono, umas 5 horas da manhã, e escolhi esse desenho à toa para desenhar. Enquanto desenhava, eu vi meu gato dormindo na minha frente e não tive dúvidas. Claro que eu desenhei ele. E escolhi um texto de Bukowski que falava sobre gatos, sobre como ele adorava gatos e como gatos têm uma vida maravilhosa. A caneta preta de tinta me dá a agilidade que eu preciso para expressar meu sentimento. Gosto de desenhar o que eu vejo. Gosto de vez em quando de colocar um pouco de cor. Ilustrar músicas sensíveis. Essa música mesmo é uma música bem triste e esse passarinho mostra a sensibilidade que essa música traz. Às vezes eu gosto de fazer um sketch, esse esboço, né? Muito rápido, muito sem compromisso com a arte final. Às vezes sai um esboço qualquer. Desenhos inacabados são parte essencial de um sketchbook. E o fato de serem abandonados indicam algo sobre nossa personalidade. Mais um gato. Deu pra ver que eu adoro. Na época, minha gata ainda estava viva. E esse daí eu fiz para ela não se sentir abandonada, porque eu só tinha desenhado outro gato. Aqui eu coloquei um trecho do livro Da Vida Invisível de Eurídice Gusmão. É um trecho inspirador, em que fala que Eurídice era uma mulher brilhante e que se tivessem dado cálculos para ela, ela teria feito foguetes voarem. Mas deram apenas meias e cuecas sujas para ela lavar, que ela lavou muito bem. Recomendo muito a leitura desse livro, achei ela bem inspiradora. Ah, esse daqui é um desenho daquele anime Death Note. Sempre tentei desenhar esse desenho com esse Shinigami, nunca termino ele. Esse portão eu achei muito legal e eu queria experimentar umas canetinhas novas que eu tinha comprado. Não tive dúvida, gostei muito do resultado. Tentei também criar alguns personagens focados em quadrinhos, animes, gosto de desenhar às vezes alguma referência desse sentido pra dar uma explorada, relaxar. Mas o que eu gosto mesmo é de desenhar rostos e expressões.
eventualmente criar personagens, mas adoro desenhar atores e personagens de filme que eu tenha gostado de ler. Olha aí, mais gatos. E mais desenhos inacabados. Nesse desenho eu tinha conhecido pastel. Tinha acabado de comprar um estojo de pastel muito duro, então eu ainda estava aprendendo a lidar com esse material. Tentei fazer algo bem profundo, mas eu achei que essa mulher parece meio que um vestido de zumbi. Olha aí a caneta preta novamente, com olhos grandes. Olhos grandes se tornaram referência para mim na mesma época que saiu o filme. Mais Rick and Morty. Gosto como esse desenho trata da relação do personagem com o universo à sua volta. Esse daí é um desenho bem especial porque eu fiz no dia que a minha gatinha morreu, a Gabriela. É quase um memorial em relação a ela, com esse halo de flores verdes e amarelo em volta dela. Esse caderno enfrentou bem a época em que eu saí de casa, então tem várias referências a coisas que eu tinha medo ou a coisas que eu tinha receio de fazer, como besouros e caveiras. Depois eu comecei a estudar lettering, então esse caderno é cheio de lettering, que são essas letras, essas poesias, escritas com várias fontes diferentes. Esse daí é aquela poesia de Bukowski sobre o pássaro azul. Também comecei a mexer mais com aquarela, e eu sempre gostei dessa diferença, né, de você colocar algo fofo e um dizer diferenciado. Mais olhos grandes aí, e com esses cogumelos e caraminholas saindo da cabeça da menina. Desenhos inacabados e mais lettering. Nessa época eu fiz muitos letterings com poesias de Bukowski e músicas dos Beatles. Eu até tentei explorar mais a aquarela nesse caderno, mas a folha não aguentava muito bem. De vez em quando, eu fazia um desenho qualquer bem aleatório ou usava o sketchbook para realmente usar de referência para fazer alguma outra arte em algum outro lugar. Mais lettering de Beatles. Nessa época eu estava começando a estudar mais sobre rostos e anatomia. E olha só que legal esse rosto aí. É o mesmo rosto de referência que eu fiz lá no começo do caderno com a caneta preta. Nessa época eu ainda não desenhava muitos rostos direto com caneta preta, então eu tive bastante dificuldade para sair algo um pouco mais realista. Quando eu fui para o lápis eu consegui um resultado bem mais bacana. Mas depois eu fui evoluindo a minha técnica e vocês podem ver em outros sketchbooks que tá bem melhor direto com a caneta preta agora. O rosto é minha verdadeira paixão. É o que eu realmente gosto de desenhar. Tanto com canetas pretas, lápis e aqui com carvão. Eu gosto de acreditar que o artista não é feito pelo seu material. Um artista de verdade cria arte com qualquer material. O domínio tem que ser completamente dele. Não porque achar que o material não é de qualidade suficiente. Pensar assim me fez parar de achar que precisava sempre comprar novos materiais, mais caros e diferentes, achando que o meu problema era o material e não a técnica. Esse daí é o Space Lamb. Não sei porquê, mas não sei da onde eu tirei essa ideia, mas é basicamente um cordeirinho que é um astronauta. Essa daí é a Nina Simone. Fiz na época que eu conheci uma das músicas que eu mais gosto, que é dela. O sketchbook é realmente um lugar incrível para você explorar os seus erros sem medo de errar, mas muito artista acaba se sentindo travado e detesta seus próprios cadernos por se exigir desde sempre uma arte completa e acabada. O sketchbook é apenas um local para deixar nossa mente vaguear, explorar e limpar nosso pensamento.
A gente pode até mesmo se inspirar em outros desenhos ou desenhar imagens conhecidas, objetos que estão à nossa volta. Utilizar materiais simples como canetas azuis, canetas Bics, dá para fazer artes incríveis com ela. Não que aqui elas sejam incríveis, afinal são apenas esboços, mas é uma tentativa de domínio da técnica. A gente está chegando quase no final desse caderno e dá para ver que eu fiz ele em vários momentos diferentes. Não tinha ainda um estilo de desenho específico que eu gostava de fazer, às vezes eu copiava referências, copiava personagens. Tentava trazer um pouco de personalidade, mas na verdade eu acabo desenhando o que eu tenho vontade de desenhar no dia. Nesse caderno, como eu disse, eu usei até aquarela, mas dá para notar que essa folha não aguenta nem um pouco a tinta aguada. Ainda assim, consegui fazer desenhos com aquarela que amei fazer. Esses cactos aí são uma gracinha. E esses passarinhos, já usei eles em vários materiais, apesar da folha ao redor ter ficado assim, toda tortinha. E para fechar, eu fiz essa última rosa aí de ponta cabeça, que também uma folha não aguentou muito bem, mas é um dos meus desenhos com aquarela preferidos.